Saudações 101, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Dados 101. Hoje a gente vai trazer mais algumas funções de texto, tá? A gente já tem um vídeo desse no canal, mas hoje a gente vai abordar outras funções aqui dentro de texto. A gente vai falar um pouco sobre a função direita, quando a gente quer trazer, né, buscar alguns dados que estejam na direita da célula. A gente vai falar sobre a localizar, a função em si chama procurar, mas a gente usa para localizar, né, para encontrar ali um conjunto de caracteres, a posição dos caracteres dentro do texto. A gente vai falar também sobre caracteres, a gente já falou dessa função em outro vídeo, mas hoje ela vai ter aqui ela vai ser muito importante dentro da próxima função que a gente vai falar. Ela é à direita ainda, mas a gente vai usar ela com outras fórmulas simultâneo, quando a gente precisa que ela seja dinâmica em relação à quantidade de caracteres existentes dentro da célula, mas também em relação à quantidade em qual a posição que ela se encontra dentro da célula, para que você possa extrair de fato o que você precisa. Vamos para o vídeo que começa já depois da vinheta. Voltando então, pessoal, essas funções de texto, elas são bastante simples também, mas a gente vai ver de uma maneira que ela possa ser bastante aplicável em vários conceitos, várias funcionalidades aqui dentro do Excel, tá? Imagina que você tenha, a gente viu já em outro vídeo como juntar, né, duas células, dois textos de células diferentes um só, através do concatenar. E hoje a gente vai fazer um pouco do inverso. Imagina que você tenha numa célula só, numa coluna só, nome e sobrenome, por exemplo, CEP, número de telefone, e você quer extrair parte dele. Aqui eu tenho nomes e tenho também um exemplo de CEP, tá? Como que a gente trabalha com isso? Então, nesse vídeo hoje a gente vai trabalhar com os dados da direita. Em outro vídeo a gente volta trazendo a parte da esquerda, mas hoje o mais importante é o da direita, para que a gente possa usar essa combinação de funções, tá? A sintaxe, né? A gente começa puxando a fórmula através do igual, direita, e ele pede de maneira muito simples qual é o texto. Então a gente seleciona aonde está o nosso texto, ponto e vírgula para a gente passar o próximo parâmetro, e a quantidade de caracteres, qual o número de caracteres que eu quero que ele retorne da direita da célula. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui uma sequência de nomes. Olhando para o primeiro, a gente entende que faz sentido ter os 5 primeiros, né? Então, a gente pode falar que a gente quer os 5 primeiros caracteres. Para essa primeira linha, ok, vai atender, a gente vai conseguir o sobrenome, de fato, mas quando a gente expandir essa função para as demais, não vai ser o que a gente realmente precisa. Porque a posição 5, né, a quantidade 5 de caracteres que a gente está passando no parâmetro, que é um parâmetro, é exigido, ele não é aderente para todas as nossas condições. E é por isso que agora a gente vai apresentar outras células, outras funções, perdão, que vão nos auxiliar nesse momento. Nem tudo no Excel tem uma única maneira de ser resolvido, tá? Talvez você encontre aí outras maneiras de trazer esse resultado. Existem versões de Excel, por exemplo, que vão te trazer um conceito diferente, mas para essa que a gente está usando, isso atende muito bem, tá? Como que a gente vai, então, combinar algumas fórmulas, algumas funções aqui? Eu sei que eu preciso informar quantos caracteres eu tenho. Eu preciso, né? Quantos caracteres eu preciso para retornar o sobrenome aqui, nesse caso, ou no último exemplo aqui da linha 12, os 3 últimos dígitos que sejam após o hífen. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa encontrar algo comum entre esses nomes, entre o que for.
No nosso caso, todos os nomes estão separados por espaço. Então a gente vai, a partir do espaço, o espaço vai ser o nosso gatilho para que a gente fale em que posição esse texto vai estar corretamente. Então vamos procurar agora o espaço. Qual que é a função? A função que a gente pode usar nesse caso é o procurar. O procurar ele vai pedir primeiro o que a gente está procurando. No nosso caso, a gente está procurando o espaço. Então, a gente coloca o espaço como um caractere, entre aspas, literal, ponto e vírgula. Em qual texto a gente está procurando? Então, a gente está aqui no A8, certo? Então, ele vai nos retornar qual é a posição exata dentro desse texto nosso onde se encontra o espaço. A gente vai arrastar isso aqui. Eu deixei um último proposital onde não tem espaço, porque o que teria, imagina que a gente tivesse uma sequência aqui de números e a gente quisesse só o que fosse depois do hífen. Como a gente colocaria? A gente só troca o espaço, que eu usei o espaço do teclado, pelo hífen. A gente tem aqui também a posição do nosso caractere. Eu deixei ele justamente para mostrar para vocês que não precisa ser necessariamente um espaço. O seu texto pode estar separado por hífen, por underline, por barra, barra invertida. Você só usa ele aqui como esse parâmetro. Partindo disso, a gente vai para o total de caracteres. Por quê? Agora eu sei em que posição do nosso texto está o caractere, mas eu preciso saber quantos caracteres eu tenho nesse texto para que a diferença seja de fato o que eu preciso, no nosso caso, o sobrenome. O total de caracteres, a gente já viu em outra aula, é o número de caracteres. De maneira muito simples, qual é o número de caracteres que eu tenho lá no meu texto? Ele nos dá 12. Tá? Então agora a gente consegue passar de maneira dinâmica na fórmula o que ele vai responder. Então vamos usar de novo direita, aqui aonde está o nosso, opa, coloquei um parêntese a mais, o nosso texto, ponto e vírgula, e aí a gente vai encaixar aqui uma outra condição. Eu vou abrir um parênteses pelo seguinte, nesse nosso primeiro exemplo, o espaço ele começa a partir do 7, da sétima posição dentro do texto. Então, quantos caracteres a gente quer? A diferença do todo, que é o 12, que no caso está nessa célula aqui, menos a posição exata que se encontra o nosso espaço. A gente precisa fechar mais um parênteses, né? Se vocês observarem, ele mostra com cor diferente aonde está cada parênteses, então eu preciso fechar mais um aqui. Eu dou um Enter e ele traz exatamente o sobrenome. Agora vamos ver se ele resolve isso para o próximo caso. Pô, legal, a gente não tinha conseguido isso. Para o próximo caso, também resolve. Para o próximo caso, não. Por quê? Imagina que eu quero só o sobrenome. O que aconteceu nesse exemplo aqui? Eu tenho dois espaços, tá? Então, assim, se o seu, na sua necessidade, você quer de fato só o último sobrenome ou só o último, a última parte do texto, esse caso, dessa maneira que ele está construído, ele não resolve, tá? Aqui só continuando, ele vai trazer então o que tiver depois do hífen. Mas voltando nesse exemplo aqui, então, vou pintar ele de amarelo para a gente ver que a gente precisa fazer uma tratativa nele. Bom, então, para a gente resolver isso, a gente vai ter que usar novamente a função localizar, procurar, na verdade, de maneira que o Excel retorne para a gente a segunda ocorrência do espaço, e não mais a primeira. Nessa primeira, a primeira vez que a gente usou, a gente passou o parâmetro, os dois parâmetros que ele exige, que são obrigatórios, mas a gente ocultou um terceiro parâmetro, que é
a partir de qual caractere ele vai olhar. Quando a gente não passa nada, ele começa a partir do primeiro, que era o que a gente queria. Mas a gente pode encontrar essa situação. Então, eu vou colocar numa outra coluna, só para que vocês entendam bem a funcionalidade, tá? Depois a gente junta tudo isso numa uma fórmula só para deixar um pouco mais bonito. Então, como seria a fórmula passando o segundo parâmetro, o terceiro parâmetro, o segundo espaço, nesse exemplo nosso? A função é o procurar, né, que a gente já está usando mesmo. Qual é o nosso texto procurado? Nosso texto procurado segue sendo o nosso espaço. Em qual texto? Ele continua na nossa coluna A. E aí, a partir do qual caractere é que a gente quer que ele busque esse espaço? Você concorda que nesse exemplo aqui, né, na célula A8, o primeiro espaço está na sétima. Se eu colocar ele para ele começar a procurar a partir da sétima, ele vai trazer exatamente a posição 7, porque se você está falando para ele, ó, olha a partir da 7, e a 7 é o caractere que eu estou procurando, ele vai me retornar o 7. Não é o que eu preciso. Eu vou precisar da próxima ocorrência. Então eu vou falar para ele, olhe a partir da onde você já encontrou mais uma. E aí, nesse nosso primeiro exemplo, ele vai dar um erro. Por quê? Porque não existe um segundo espaço. Ele tem o primeiro que está na sétima posição, e a partir da sétima ele não tem mais nada. Então, ele vai dar um erro. Aí, como a gente pode deixar essa fórmula mais bonita? Vamos usar o C-erro. Você já viu em outro vídeo aqui no canal como a gente trabalha com ele. Então, o C-erro, a gente pode iniciar ele aqui. Fala então, você vai procurar, opa, já tem um parênteses, procurar nessa célula essas condições que a gente passou. Se por acaso ele der erro, qual vai ser o retorno? O retorno vai ser o que a gente queria antes, que era o procurar. A gente vai trazer de novo essa fórmula que está aqui no C. Depois eu comparo para vocês aqui. Deixa eu só terminar a digitação. Então, procura esse, quando a gente encontrar esse, beleza. Então, o que eu fiz? Esse final aqui, que é quando ele encontrar erro nessa segunda condição, ele me retorna o primeiro. Quando eu arrastar, vocês vão ver que essas aqui, que estão corretas, porque estão, quer dizer, estão corretas não tá, entre aspas, eles estão corretos, mas é porque ele só tem um espaço, mas para esse caso aqui que eu deixei marcado, ele vai mudar aqui, ele vai passar a ser a 10ª ocorrência. Beleza? Para esse caso aqui também vai dar erro, porque a gente só tem um caractere que a gente está procurando, e esse caractere não é o espaço. Então vamos só deixar ele corrigido aqui também. A gente estava procurando o hífen. Beleza? E agora o que a gente faz? A gente estava olhando para o resultado, né, da conta entre o total de caractere e esse localizar. Então agora, ao invés de olhar para esse resultado aqui, a gente vai olhar o total de caractere, a gente mantém o D, mas ao invés do C, a gente vai olhar para a nossa F. Para a primeira ocorrência, ele vai manter beleza, porque não mudou, mas o nosso caso da linha 11, ele vai de fato trazer o que a gente precisa. É um vídeo um pouco mais extenso, um assunto um pouco mais dinâmico, mas é algo que resolve quando você precisa trabalhar com textos em posições não lineares, né? Ele muda dentro de cada célula e você precisa trazer exatamente aquilo que você estava procurando, seja separado por espaço ou alguma coisa assim. Beleza, pessoal?
conheci essas funções, já teve trabalho com isso, já, isso já te deu trabalho. Segue a gente, continua curtindo aí. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente responde tudo. Valeu, um abraço, obrigado.